Boa noite. Me passaram bastante pó na careca, porque dizem que eu sou o professor cabeça mais brilhante da Unicamp. Isso causa alguns problemas. Tem que intoxicar de pó para isso. Sempre pensei que se eu não fosse professor eu seria ou cozinheiro ou tocaria piano na noite, que também sou formado em música. Mas agora, pensando na carreira de transformista à noite, com bastante pó e com essa malemolência de quem é descendente de alemães. Bem, o Pondé me pede para falar sobre ódio no Brasil e, como historiador que sou, estou aqui para refletir sobre um tema difícil e ao mesmo tempo fascinante. Eu respondi ao meu colega Pondé que iria falar sobre o ódio e falaria apenas do ponto de vista histórico, mas com algum recorte filosófico também. Para nós historiadores existe um debate da década de 30, a década no qual foram produzidos 3 grandes livros na história do Brasil. Um, Casa Grande Senzala, o outro Raiz do Brasil e o outro Caio Prado sobre economia brasileira, os 2 primeiros Gilberto Freire e Sérgio Buarque. E em 36, quando Sérgio Buarque lançou o seu Raízes do Brasil, Sérgio Buarque lançou em especial o capítulo 5, que deu um debate imediato com Cassiano Ricardo e vários outros, dizendo que nós brasileiros éramos homens cordiais. E a característica da cordialidade era, em primeiro lugar, a generosidade, em primeiro lugar, a nossa civilidade, destacado por todos os visitantes, Barão de Langsdorff, todos os visitantes do século XVIII e XIX, em particular do século XIX, a nossa característica de hospitalidade gratuita, nossa aversão a rituais, detestamos práticas rituais, e mais acrescentou Sérgio Buarque, um dos maiores historiadores brasileiros, se não o maior, que se vê a nossa intimidade, a nossa característica íntima, na nossa quase aversão aos nomes de família. Ao contrário da Europa, onde eu posso estudar anos sem saber o primeiro nome de um professor, ou nos Estados Unidos, imediatamente as pessoas são chamadas pelo nome no Brasil, e cada vez mais em função da nossa modernidade. Em essência, diz ele, o Brasil é a terra do homem cordial, e ele insiste, cor cordis, de coração do latim, ou seja, somos a terra do coração. Isto foi interpretado primeiro como uma leitura conservadora, negando a violência ou negando a nossa capacidade de manifestar sentimentos negativos de ódio, que vão do racismo até o ressentimento social. Essa característica foi debatida durante muito tempo, e o Sérgio Buarque sempre diz que ele quer dizer que somos cordiais. Cordiais significa, em primeiro lugar, que nós agimos pelo coração, inclusive quando odiamos. Nós agimos pelo coração. O nosso ódio também é cordial. O nosso ódio age passionalmente, age pelo coração. É fácil entender que, ao escrever esse livro em 36, Sérgio Buarque estava dialogando com o país onde ele tinha estudado, a Alemanha, quando ele tinha conhecido o início da ascensão da barbárie nazista em 33. Ele via um mundo onde a Itália estava invadindo a Etiópia há pouco, onde a Alemanha tinha quebrado pela primeira vez o Tratado de Versailles, e onde a manifestação do ódio encontrava eco em todos os governos do mundo, inclusive no Brasil. A década de 30 é uma década de ódio profundo, intentona comunista no Brasil, respondida com mão de ferro pelo governo Vargas e usada como justificativa depois para o fechamento do Estado Novo. O mundo ao redor era profundamente voltado ao ódio, e o Brasil parecia, distante da guerra neste momento, uma ilha de prosperidade ou uma ilha de estabilidade, e era possível dizer que, comparado aos vizinhos, especialmente comparado ao que ocorria ao redor no mundo, como a Alemanha nazista, Itália fascista, havia uma questão de ódio profundo. Mas isto parecia ocultar o fato de que nos desenhos de Debré, no início do século XIX, na repressão do século XVII ao quilombo de Palmares, ao fato de que quando se mata zumbi de forma tão infame, ou seja, se mata inclusive costurando seu pênis dentro da boca, manifestando um ódio profundo, violento e agressivo contra a rebelião escrava, na própria instituição da escravidão, que Debré representa escravos sendo maltratados pelas ruas, nessa instituição que nos acompanhou por quase 3 séculos e meio, havia uma característica de ódio surdo, que às vezes se manifestava como em Salvador em 1835, na forma de uma explosão urbana,
e de um risco que a gente chamava no século XIX de haitianismo, ou seja, de um dia os negros levantarem e derrubarem essa ordem injusta, dura e absolutamente não desejada por eles. Quando houve a repressão a Canudos com 4 expedições, sendo a última, única vitoriosa, a maneira com que se executou praticamente todo o arraial, lembrem que Canudos chegou a ser a segunda maior cidade da Bahia, quando se desenterra o corpo de Antônio Conselheiro, recentemente falecido, quando se leva as cabeças dessas pessoas para Salvador, quando se faz esse gesto, inclusive, quase que de enterro da memória dessa violência, ao fazer uma represa que vai cobrir a cidade sagrada de Canudos, havia um ódio que Euclides da Cunha notou como se ele fosse do sertão, ao dizer que havia um encontro entre o Brasil do litoral, civilizado do século XIX, com o Brasil antigo, violento. Como se o ódio não fosse característico do Brasil, mas característico dos grotões, característico do fim do mundo, característico dessa expressão rural, deste Hércules Quasímodo, como ele chama o camponês. Mas se nós imaginarmos que na Guerra do Contestado, poucos anos depois, em plena República, no século XX, se usa inclusive aviação para bombardear território brasileiro e gente brasileira, que a repressão ao contestado é de uma violência imensa e ainda não inteiramente avaliada no Brasil. Quando se reprime o cangaço, ele já em si um momento de violência, porque os cangaceiros não eram hippies pacifistas e anarquistas que passavam distribuindo papoulas e tulipas pelo interior. E a repressão, especialmente ao bando de Lampião, de Corisco, é uma repressão que representa inclusive decapitação das pessoas. E levar essas cabeças para o Instituto Nina Rodrigues, para estudar, como se dizia no século XIX, a frenologia, para estudar onde estava o mal dentro dessas cabeças. Estas não são cenas nem de um país pacífico, nem de um país harmônico, nem de um país destituído de desgraças naturais, como as pessoas gostam de dizer, não temos terremotos, não temos furacões, não temos tufões. E dizem as pessoas mais cínicas, já temos os políticos, Deus não quis aumentar o número de desgraças que o país teria, e se deu ao Japão terremotos e tufões, a nós deu o Senado e a Câmara dos Deputados. Cada povo com a sua tragédia individual. Na verdade, essa discussão sempre parece refletida num dos grandes preconceitos da história do Brasil. Vocês devem lembrar da escola, devem lembrar como professores ou alunos, e aqui vários são professores, que não aparece a expressão guerra civil em toda a história do Brasil. Nós não utilizamos a expressão guerra civil quando o Rio Grande do Sul, meu estado natal, se separa por 10 anos do Brasil. Não utilizamos guerra civil na cabanagem, não utilizamos guerra civil na sabinada, não utilizamos na balaiada, não utilizamos na Revolução de 32 de São Paulo. Todos esses movimentos são revoltas regenciais, movimentos constitucionalistas, são abriladas, são movimentos liberais. Nunca guerra civil. Guerra civil é coisa de argentino. Argentinos fazem guerra civil como antes de Rosas. Guerra civil é coisa da Colômbia e sua Guerra dos 1000 Dias. Guerra civil é coisa de gringo norte-americano, que entre 1861 e 65 levou à morte mais de 600 mil pessoas. Nós vivemos agitações, nunca guerra civil. Ora, se guerra civil é a guerra entre pessoas do mesmo país contra o mesmo país, nós temos vivido sistematicamente episódios de guerra civil, inclusive disfarçadas ou iminentes, como na campanha da legalidade, ou nas reações, ainda que fracas, ao golpe militar de 64. Vivemos sempre na linha da guerra civil. Vivemos com frequência a guerra civil. E há quem diga que, em vários sentidos, a periferia de grandes cidades é, de fato, uma guerra civil em curso. Uma guerra entre várias facções, ou pelo menos 2 facções. Mas evitar a palavra guerra civil quer dizer que exatamente nós evitamos a denominação da violência e chamamos por nomes até poéticos, como Revolução Constitucionalista de 1932, chamamos por nomes até longos e poéticos, para testar se a pessoa não é gaga e poder dizer constitucionalíssimo. Nós conseguimos, ao invés de dizer guerra civil de 32, nós conseguimos dizer apenas expressões eufemísticas, fazendo apenas uma maneira de atenuar o nosso horror estrutural a imaginar que nós sejamos violentos. Porque é uma característica
do Brasil evitar tocar na violência. Se vocês supuserem que o trânsito brasileiro matou, segundo cálculos oficiais, nos últimos 8 anos, mais de 250 mil pessoas. E a guerra do Vietnã, ao longo de 12 anos, matou 58 mil norte-americanos. Mas a guerra do Vietnã é violenta, o trânsito não é. Se vocês imaginarem que nós matamos quase um Vietnã por ano nas ruas brasileiras, e ainda conseguimos fazer leis, como agora em São Paulo, dizendo que agora é crime e multa parar em cima da faixa, como se não fosse sempre assim. Como se fosse recente e fosse cassado na última semana nosso direito legítimo a atropelar pedestres por todo o país. Significa que nós temos uma resistência à ideia de violência. Violência de quem está dentro de um carro, violência de quem está num ônibus, violência de quem atravessa a rua, violência de motoqueiros, violência de pedestres. Violência de uns contra outros. Quase encarnando uma das frases de Hobbes, que a situação humana é a guerra de todos contra todos, e naturalmente os mais fracos, pedestres e motoqueiros, sofrem mais. Naturalmente, esta violência, ela é estranha ao nosso universo, como se não fosse nossa, é uma característica nossa. Vários amigos meus aqui de São Paulo, sabendo que eu dou aula com frequência no Rio, me dizem, você não tem medo de assalto? Como se eu estivesse saindo da cidade de La Rochelle, na França, e estivesse desembarcando num país perigoso. Mas eu digo, eu venho de São Paulo, espero que eles tenham um pouco de medo de mim. Não? Espero que eles tenham uma certa resistência a mim. E os paulistas falam do Rio sempre brincando, vai ter trem-bala, mas São Paulo é velocidade, no Rio trem-bala vai ter outra interpretação quando chegar lá. Como se o Rio fosse o foco da violência e São Paulo um paraíso estável, harmônico e pacífico. É uma característica nossa. A questão crucial da história brasileira é que a violência é do outro. Ou é do sertão de Antônio Conselheiro e não de mim, na capital, na época Rio de Janeiro. A violência é de cariocas, não de mim. E se eu for paulista, a violência é de São Paulo, não de Campinas. E se eu for de Montemor, a violência é de Campinas. E assim por diante nós vamos indo, não sei até onde, até Porto Feliz, até os limites da civilização paulista, e a violência é sempre a do outro. A violência nunca é minha, a violência jamais ocorre comigo. Ela é sempre um espanto, ela é sempre inexplicável. Ela só tem sentido no outro, ela só tem sentido longe de mim. Então a primeira constatação que eu faço é que, por incrível que pareça, nós somos um povo profundamente pacífico, cercado de gente violenta fora da minha comunidade. Sejam eles cariocas, sertanejos, favelados, nordestinos ou quaisquer outros indivíduos que encarnem a violência contra mim, o legítimo representante da brasilidade, pacífico, tranquilo, e quase um ser rural, poético, andando pelas Campinas floridas, tocando harpa e assustado com este mundo que me cerca violento. É muito curioso que quando narramos a violência alheia, assumimos uma voz de tranquilidade absoluta. Por exemplo, vocês já devem ter notado, todos os senhores aqui presentes, os que nos escutam em casa, que todas as pessoas, ao narrarem um incidente de trânsito, estão assim. Estava eu na minha faixa, a 40 por hora, com as duas mãos na direção, celular desligado. E eu estava andando na minha faixa, a 40, entre 20 e 40, quando um caminhão louco fechou a minha frente e me jogou para o acostamento, e eu disse, não faça isso, meu amigo, que absurdo. Somos todos cidadãos, podia ser sua filha aqui dentro, e assim por diante. Eu sou sempre um filósofo estoico, quase um São Francisco na Úmbria do século XIII, cercado de gente violenta no trânsito. Eu jamais faço um gesto obsceno, jamais digo algo. E quando eu narro uma briga em família ou com outras pessoas, eu sempre digo, aí eu disse para o meu amigo, por que você diz isso? E ele diz, não. E eu digo, calma, é preciso sentar. Por incrível que pareça, bom senso é aquilo, como diziam os filósofos do século XVI, que infelizmente Deus deu apenas a mim e a mais ninguém. E este é um problema, porque o ódio é uma realidade que nenhum brasileiro nega. Mas o que nós negamos é que ele esteja em mim, ou no meu prédio, ou na minha família. É sempre o ódio é externo.
vivemos um paraíso. Este paraíso, em determinado momento, foi penetrado pelo invasor, que pode ser o imigrante, ou pode ser os cunhados, os genros e as noras. A nossa família era perfeita, até que resolveu se reproduzir. Esta fantasia é clássica. Nós vivíamos muito bem, até que resolvemos nos reproduzir. Como vocês devem constatar, eu acho que ninguém vai discutir até aqui, nós temos uma certa animosidade ou uma certa resistência aos famosos ódios históricos. Aquele que os romanos e cartagineses, durante as guerras púnicas, narravam na figura de Aníbal, herói da Segunda Guerra Púnica, mais importante, que levado pelo pai ao altar dos deuses na grande Cartago, na cidade semita e fenícia de Cartago, no norte da África, jurou diante do fogo dos deuses que não descansaria enquanto não destruísse Roma. Fazer uma criança jurar ódio tão cedo, e ódio eterno, e cumpri-lo. Aníbal atravessa os Alpes com elefantes, imagina o esforço, nos teleféricos, aqueles elefantes imensos, atravessando o passo, talvez, de São Bernardo ou São Gotardo. O esforço de Aníbal é o esforço nascido de um juramento feito a uma criança. E nós achamos sempre que as crianças são, naturalmente, e inclinados sempre ao mais profundo pacifismo. Quem diz isso jamais entrou numa sala de aula. Jamais acompanhou a profunda maldade que crianças e adolescentes têm uns com os outros. Não me refiro a casos trágicos e extremos, em que uma criança atira na professora. Me refiro a casos gerais, essa é uma exceção ainda. Me refiro a casos gerais desta maldade que persegue permanentemente, que quando eu era criança era implicar com alguém, hoje é bullying. Não, hoje mudou de nome, hoje traumatiza. Na minha época não traumatizava, hoje é bullying. Estes ódios infantis, esta maldade de adolescentes, profunda, e de professores também, bom, uns contra os outros, entre si como colegas e contra os alunos. A primeira constatação que eu faço até aqui, nesse início, como nosso leitmotiv, é que nós temos indicativos muito fortes e concretos de ódio de toda espécie, raciais, historicamente raciais. Temos ódios econômicos, sociais e políticos, latentes e às vezes que explodem em movimentos. Temos uma generalizada e paralela incapacidade de perceber o ódio em nós e uma capacidade profunda de notá-lo no outro. Se tivéssemos conosco, isso já é denunciado desde os grandes filósofos gregos até o Evangelho, se tivéssemos conosco o mesmo rigor que temos com os outros, o mundo seria outro. Mas também construímos paralelo a isso que há lugares sem males. Os livros didáticos, tanto a esquerda como a esquerda idealizando o futuro possível e a direita idealizando um passado improvável, um dizendo que antes tudo era melhor, e outro dizendo que tudo pode ser perfeito se nós fizermos a revolução, tanto a esquerda e a direita nos prometem, em meio a profundos gestos de ódio e revolução, que houve momentos ou haverá momentos que, se voltarmos a eles ou o construirmos, serão momentos perfeitos como o mundo indígena. Quando falamos, dotados de um senso crítico não de todo errado, que Cabral invadiu o que viria a ser a Bahia, é verdade. Mas nos esquecemos que aqueles índios ali haviam invadido aquela costa e devorado os povos sambaqui que ali moravam antes deles. É verdade que a presença portuguesa é de uma violência, de um genocídio impressionantes. Haja vista que a costa brasileira fica quase despovoada por completo em poucos anos. Mas não se deve construir em oposição a esta violência a ideia de que aqui habitavam indígenas que cantavam poemas árcades e andavam para lá e para cá também em felicidade absoluta. Esta é uma fantasia construída por Montaigne, quando escreve seu ensaio sobre os canibais, ou seja, no seu livro de ensaios, o livro primeiro. Esta é uma fantasia construída por alguns pensadores contemporâneos e antropólogos, especialmente os não críticos. Ou a ideia de que o mundo rural é de uma absoluta tranquilidade, que o mundo rural é onde não ocorrem as violências da cidade grande, e assim por diante. Por que nós temos tal horror ao ódio, já que ele existe? Por que nós temos resistência a reconhecer
que o ódio é onipresente e universal, tirando nossa família, nosso condomínio, como já identificado, e nossa cidade. Talvez pela nossa formação dominantemente cristã. Apesar da importante presença de outras religiões, o Brasil é dominantemente um país ainda cristão. E nós aprendemos no Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que são bem-aventurados os pacíficos. Aprendemos com Dante o quadro dos iracundos, os que odeiam, os dotados de ira, como um pecado capital. A ira é um pecado capital. A ira nos condena ao inferno. Os pacíficos herdarão o reino de Deus. A raiva desfigura as pessoas. Perdoar é absolutamente uma necessidade e um impositivo cristão, ainda que naturalmente seja uma utopia permanente. Poderia ser também ilustrado sempre pela imagem dominante no Brasil de um pensamento conservador. Já que ódio remete à revolução e agitação social, já que ódio remete a mundo de ponta cabeça, expressão de Christopher Hill, já que ódio remete a essas coisas, nós deveríamos então representar o Brasil como um quadro cor-de-rosa, como um quadro como aquele que tantas vezes se acusa Gilberto Freire, às vezes injustamente, às vezes com justiça, de um país muito harmônico. Aquele quadro que aparece em outra situação, no filme O Vento Levou, que é um filme conservador, de 1939, que, representando a escravidão no sul dos Estados Unidos, mostra a primeira cena, o fim de um dia de trabalho, e mostra como era gostoso ser escravo. Que maravilha! Eles não querem parar de trabalhar o tempo todo, é uma maravilha. As pessoas se amavam profundamente dentro da escravidão. É um pensamento conservador. Uma das características do pensamento crítico é ter destacado sempre a profunda violência da existência humana. E do pensamento conservador foi ter destacado a linearidade pacificadora desta sociedade construída desta forma. Ora, se é fácil entender por que é que nós evitamos falar no ódio, e porque temos horror a falar no ódio, se temos horror inclusive a falar nas coisas mais elementares destas raivas, difícil entender porque ele permanece, porque é uma sociedade marcada por tanta dissensão. É possível pensar num sentido mais amplo, a resposta clássica e bastante linear que eu vou dar, perdoem-me os filósofos, dos três grandes pensadores que tentaram definir natureza humana. Hobbes, a partir da obra O Leviatã, como o estado da guerra de todos contra todos. Somos naturalmente violentos. Não nos matamos porque há repressão e poderes maiores. Somos naturalmente voltados à violência. Já, por exemplo, Rousseau, que vai estabelecer que somos absolutamente inclinados à bondade, à tranquilidade e à vida pacífica. Mas aprendemos a mentir, a roubar e a matar em função da sociedade que nos corrompe. E por fim, todos empíricos, especialmente os empíricos como Locke, que vão dizer que nascemos tábula rasa, folha de papel em branco, e aquilo que vai ser escrito na nossa personalidade depende exclusivamente das nossas experiências. Entre os que naturalmente defendem uma natureza malvada e inclinada ao ódio, entre os que defendem uma natureza pacífica e os que defendem uma natureza neutra que se inclina ao ódio e ao pacifismo, de acordo com a experiência, os filósofos debateram durante muitos anos se haveria essa natureza humana. Por que que o ódio permanece? A Bíblia nos dá uma pista muito ambígua, mas muito interessante. É uma prática da religião judaica antiga, quando ainda havia sacrifícios, de que se levasse um bode ao templo. Este bode fosse jogado sobre ele todos os pecados do povo num dia específico. E o bode encarnasse todos esses pecados e depois fosse abandonado no deserto para morrer como um bode expiatório, que na tradução talmúdica seria recolhido por um anjo pervertido. O bode expiatório, curiosamente uma expressão da Bíblia judaica, do Antigo Testamento, vai ser quase que curiosa e dialeticamente o papel que o povo judeu vai ter com frequência na Europa de bode expiatório. Ou seja, algo vai mal, matem os judeus. A peste negra, eles envenenaram os poços. Nós temos um problema, a Alemanha perdeu a guerra, Primeira Guerra, judeus foram os responsáveis. Os judeus seriam a encarnação irônica deste conceito, também judaico, de bode expiatório.
E a tragédia que se abateu sobre o povo judaico como bode expiatório de todas as mazelas humanas é uma característica que nos acompanha desde um famoso pogrom de um massacre em Alexandria no século III a.C. Na verdade, o ódio, como bem perceberam os nazistas, apesar de todas as suas limitações, da sua violência estrutural, que o ódio é o elemento mais fácil para unir um grupo. Na minha experiência de professor, as salas de aula são divididas em grupos incomunicáveis e mutuamente hostis, que se agrupam por renda, forma física, melanina e opção sexual em grupos mais ou menos definidos na sala. Não se falam, não se gostam, riem quando um entra e debocham uns dos outros. Eis que um professor dá nota baixa e se torna um inimigo de todos. Imediatamente as panelas de pressão rompem o lacre e todos dão as mãos contra aquela besta do Apocalipse que os prejudicou. E um emenda a fala do outro, porque agora eles têm o que odiar em comum. E tendo alguém a que odiar em comum, nós somos todos irmãos. É muito difícil amar em comum. Nós tentamos, nós nos esforçamos, mas é difícil amar. Agora, odiar é uma delícia. Odiar é uma facilidade. Inimigos dão a nossa identidade. Não há importância alguma, de fato, que eu vença com o meu time. Importante eu poder encontrar o do time adversário e jogar isso na sua cara. A derrota dele é mais deliciosa que a minha vitória. Não optamos por um time, por amar nosso time, mas por odiar outro. O ódio e o bode expiatório nos fazem lembrar o pensamento do grande Tácito na Roma clássica, que dizia que os homens apressam-se mais a retribuir um dano do que um benefício, porque a gratidão é um peso e a vingança é um prazer. E ele chega a nos recomendar, na esteira que depois Rochefoucauld vai dizer, o duque azedo Rochefoucauld vai dizer no século XVII, é mais fácil fazer o mal do que o bem, porque o bem tem que ser retribuído e é um sacrifício porque nos humilha. Se você me emprestou dinheiro, se você me ajudou, se você me ouviu, você será sempre a testemunha da minha fraqueza, que eu não tive dinheiro suficiente, que eu fui fraco a ponto de chorar, ou fui traído e fui chorar minhas mágoas corníferas com você. E você sempre será a memória dessa dor. Mas se você me fez um mal, eu tenho um motivo para viver e para acordar. E quando eu penso em descansar, eu penso, mas ele ainda respira. E eu preciso lhe atacar. Porque o ódio me torna superior a você, já que foi você que me atacou. Enquanto que a gratidão me torna inferior a vocês. E aí vocês entendem, porque o ódio seja, inclusive, tão racional. Tem que ser preparado e comido frio no Conselho dos Espanhóis. Porque ele tem que ser degustado lentamente. Enquanto que a gratidão eu devolvo, tá, muito obrigado, tá? E devolvo o dinheiro, o ódio tem que ser degustado intensamente e ao longo dos anos. Como dizia uma famosa pensadora do XIX, quando uma mulher odeia um homem, deve falar mal dele. Se odeia profundamente, deve atacá-lo em público. Mas se odeia estruturalmente, se odeia como a coisa mais importante da sua existência, deve casar com ele. Porque essa é a única maneira de todos os dias, para o resto da eternidade, jogá-lo. Eu sempre digo que é um equívoco da Igreja Católica, querendo afastar o sexo dos padres e das freiras, obrigou-os à castidade. A única coisa que faz isso é o casamento. Devia tê-los obrigado a casar para que nunca mais pensassem em sexo por o resto da eternidade. Que a única coisa que afasta sexo do mundo é o sagrado laço matrimonial. O pijama é a mortalha do sexo, necessariamente. Naturalmente, tirando os casais aqui presentes que são felizes, naturalmente. Precisam lembrar sempre disso. Tirando a nossa família e os casais aqui presentes, os vizinhos, nossos vizinhos. Muito bem. Voltando ao nosso tema do ódio. Vivemos aquilo que as feministas chamam com toda razão, uma grande contribuição ao nosso pensamento sociológico, uma sociedade voltada ao masculino, uma sociedade falocêntrica, uma sociedade que constrói obeliscos e não monumentos femininos. Uma sociedade que pensa Deus pelo masculino, uma sociedade que
denomina como positivos todos os animais masculinos de vida sexual intensa, tigrão, galo, garanhão. E pelo agressivo e pejorativo, todos os animais femininos, galinha, piranha ou vaca. Vivemos uma sociedade falocêntrica, uma sociedade voltada ao masculino. E quando eu digo falocêntrica, não quero dizer uma sociedade de homens, quer dizer uma sociedade de pensamento masculino, educada desde o berço pela mãe que diz ao menino, não chore, porque homem não chora. Quando eu digo sociedade falocêntrica, é aquela que homens, mulheres, hétero e homossexuais, bissexuais, transexuais, hipersexuais, consideram no fundo, e quase sempre, o masculino superior ao feminino. E esta sociedade, infelizmente, associa a briga, o ódio, tirar satisfação como algo profundamente masculino e sinal de força. E a harmonia, voltar atrás, pedir perdão ou engolir calado a ofensa como feminino e sinal de fraqueza. Não é de todo errado imaginar que a primeira pessoa a cobrar que o marido tire satisfação de outro que agride a esposa seja a própria esposa. Você não vai falar nada, ele me ofendeu. E se eu disser, deixa disso, mulher, perdoar 70 vezes 7, errar é humano. Ok, mas você é um homem ou é um rato? E vai começar, porque afinal eu preciso casar e namorar o vitorioso. E o vitorioso briga. O vitorioso tira satisfação. O vitorioso não engole calado. Quem engole calado é fraco. Quem engole calado é quem negocia. E quem negocia é quem perdeu razão. Nós valorizamos a decisão direta e absoluta. Não é à toa que em sala de aula causa tanto sucesso dar uma aula sobre Hitler. E os alunos praticamente ignoram Adenauer, o homem que salvou democraticamente a Alemanha no pós-guerra. Falamos daqueles que vencem e impõem ao inimigo o seu ponto de vista, mas temos uma certa restrição às personagens negociadoras e pacifistas. Nós gostamos do falocentrismo, daquele que mostra força, e o ódio é uma demonstração de força. E este ódio é o prazer que temos em narrar quando fizemos uma empresa de telefonia retroceder, por exemplo, em alguma cobrança, o cartão de crédito. Não importa que sempre percamos ao final, porque somos incapazes de ouvir a gravação até o final. Mas nós somos capazes. Aí eu liguei para eles, eu vou para o jornal, vou estar na primeira, vou estar meus advogados, todos meus advogados em cima de vocês. E aí a família ouve e tem reações bovinas. Concordam com isso. Aí eu mostrei quem é o homem na relação. E se eu disse, eles cobraram uma ligação a mais, mas também é tão pouco, para que brigar? Né? Aí eu pareço frouxo. Logo, o ódio, além de conferir unidade, o ódio no Brasil confere força e dinamismo e ação. O ódio é visto como uma capacidade de ser dinâmico. Nós temos um interesse pela violência que é estranhíssimo. Em primeiro lugar, paramos quando há um acidente, o maior engarrafamento é do outro lado da rodovia. Em busca de um cadáver, uma víscera, um cérebro, alguém esquartejado na estrada, em que eu possa, como Schopenhauer diz em Paregre para Lipomena, ter o único prazer da vida. Ai, não foi comigo, pelo menos. Diz Schopenhauer que o único prazer da vida é quando a ovelha está no pasto e o lobo ataca a vizinha, e não a ela. Isso é o único prazer. Nós somos capazes de assistir e publicar cenas de luta em que homens se esbofeteiam até o sangue e até ficarem desacordados. E ao invés de sermos internados com transtorno agressivo, obsessivo, ao invés de nos darem inteiramente algum remédio para acalmar esse distúrbio, nós pagamos ingresso para isso. E pagamos no pay-per-view. E comentamos e fazemos bonequinho dos lutadores. E louvamos a violência. Horrorizado, eu vi há pouco na Inglaterra, se fez isso com 2 crianças num ringue. 2 crianças em Vale Tudo. Agora, ou seja, é a violência, especialmente a masculina, é a violência que nos seduz e nos deleita. Nenhum jornal na história jamais pôs na manchete a seguinte notícia. Setembro, floresceram os ipês amarelos. Cidade coberta de flores. Por todo lado há ipês amarelos. E há pouco havia os roxos, é o espetáculo da vida. Ninguém jamais fez essa notícia. A notícia em geral é, hoje começou a primavera.
né? Poluição aumenta em São Paulo. Ou seja, nós temos um deleite pela força e pela violência. E somos capazes de noticiar grandes desmatamentos, com toda a razão, mas incapazes de denunciar ou anunciar florescimentos. Ou simplesmente cenas pacíficas, né? Namorado beija namorada no Ibirapuera, primeira página. Casal, completando bodas de ouro, desfila de mãos dadas e conversam animadamente após 50 anos de casado. Não. Mas madrasta joga enteada pela janela sob os olhos do pai, e isto ocupa a nossa atenção por uma década inteira. Que significa que nós resistimos, não gostamos, temos uma natural resistência ao bem e ao pacifismo. Cria-se um paradoxo. O ódio é feio. Assumi-lo é um horror. Acusar alguém de estourado ou iracundo, palavra mais sofisticada, é acusar alguém de ser desequilibrado. Essa pessoa deve fazer pilates, deve tomar mais chá, deve tomar florais de Bach, de Beethoven, deve fazer algo que o acalme mais. Esta pessoa precisa se reequilibrar. Mas, com frequência, entendemos que a violência e o ódio estão ao lado, na torcida do outro, no vizinho, no síndico, na esposa ou no marido, no namorado ou na namorada, nos filhos que me respondem com agressividade, enquanto eu sempre falo, sou seu pai, você precisa olhar a realidade, eu te amo, meu filho. Filho, mas eu sou seu pai, meu amor. Somos sempre um monumento pétreo ao equilíbrio, salvo sempre quando não somos. Matamos por ódio. Matamos, como em outros países, como na Inglaterra, em torcidas, matamos pela vitória ou pela derrota de um time. Sinal de uma patologia profunda, sinal de um desequilíbrio absurdo, ou pior, dentro do espírito que guiou a curadoria do Pondé para esse encontro, não dentro de uma patologia, mas dentro de uma naturalidade absoluta. Matamos quase sempre. E diante de uma tragédia como a ocorrida no Haiti ou no Chile, terremotos fortes, vemos vizinhos de classe média alta ou outros vizinhos saqueando as casas uns dos outros. Tirando o Japão, que não conta para o estudo do ódio humano, em que as pessoas vão em fila debaixo de neve com terremoto e radioatividade e agradecem a fila e o lugar na fila, o resto do planeta parece inclinado profundamente ao ódio. E mesmo os pacíficos parecem ser pacíficos por falta de oportunidade. Porque estão bem alimentados, porque estão tranquilos diante da fome ou diante da miséria, como Brecht denuncia num dos seus trechos da sua Mãe Coragem, com a neve caindo e a mãe abortando, ele vai dizer, né, se você estivesse no meu lugar, sentado nessa plateia, é outra coisa. Mas nossas narrativas sobre nós são profundamente pacíficas. Então temos que entender duas coisas, que é um ódio generalizado. E temos que entender também que gostamos desse ódio, que ele nos dá identidade, que ele nos chama a atenção, que nossa fofoca é sempre negativa, mas também devemos entender que nós construímos sobre nós uma outra fantasia. Nós, indivíduos, nós, paulistas, nós, brasileiros, ou nós, urbanos, sobre o rural, sobre o estrangeiro ou sobre os outros. Essas narrativas pacíficas tendem a dar uma contra-identidade. A função, lembrando a teoria Foucaultiana, a função do hospício não é colocar os loucos lá dentro, desde que se inventou esse espaço, reformado depois pelo Dr. Pinel. A função do hospício é garantir que os que estão fora não são loucos. Os que estão fora olham e dizem, bom, eu não estou lá, então eu devo ser normal. Esta é a função do hospício. Dar um metro, uma régua, para que os de fora se sintam normais. Quando o genial Machado de Assis brinca com esse critério no Alienista, ele vai dizer, passado por um exame rigoroso, todos, com exceção dos presentes aqui, os que nos assistem em casa, seriam internados num hospício. Por algum motivo seriam internados num hospício. Temos um discurso de horror ao pretenso ódio externo, seja ele xiita no Irã, seja ele de fundamentalistas de toda a espécie, seja de terrorista,
seja do que for, nós temos um horror ao ódio externo. Chegamos a fechar os olhos em cenas violentas nos filmes e manifestar imediatamente nossa restrição a esse ódio. Mas criamos categorias novas no mundo contemporâneo. Ao invés dos crimes famélicos, os crimes tradicionais para obter comida, como era a regra, nós temos hoje crime de status e de tecnologia. Eu roubo seu iPod, seu iPad, porque sua conexão é mais rápida do que a minha. Eu posso tolerar tudo, menos que a sua conexão seja mais rápida do que a minha, menos que você consiga baixar vídeos mais rapidamente do que eu. Os saques em Londres mostraram uma novidade agora no mês de agosto. Não mais jovens atacando farinha de trigo, mas jovens atacando iPhones. Jovens atacando tênis de marcas. Respondendo a um novo tipo de violência, a sociedade que estampa no rosto de todo mundo os bens absolutos e sempre nos diz, você não tem. Eu tenho e você não tem. Então este ódio de consumo, este ódio que me leva a ser incessantemente um consumidor, é uma novidade dessa pós-modernidade. Uma novidade que nos tornou numa categoria nova, tão bem explorada pelo professor Pondé em tantos textos. Pela primeira vez na história, os homens modernos do século XX para o XXI são obrigados a serem felizes e a manifestar essa felicidade. A geração da minha avó, quando tudo estava correto, minha avó Maria dizia, tudo bem, vó? Indo, era um gerúndio, levando, como Deus quer. Eu jamais ouvi minha avó dizer, eu estou muito feliz, meu neto, explode no meu ser uma felicidade absoluta e eu me sinto muito bem hoje. Jamais a ouvi dizer isto. Minha avó era obrigada a dizer, indo, quando tudo estava bem, a gente vai levando, é um dia depois do outro. Nós somos obrigados a sermos felizes. Somos obrigados a sermos bons pais, bons maridos, bons profissionais. Ainda temos certo equilíbrio emocional, a malhar e sermos positivos. É um terror essa obrigação. Não temos mais direito ao mau humor, é preciso tratá-lo. Não temos mais direito à melancolia, é coisa de Lars von Trier, ser melancólico, é coisa de gente desequilibrada, mal resolvida. Não temos mais direito à infelicidade, porque a infelicidade não passa mais em testes de empresa. Não sei se os senhores sabem, que ao ser entrevistado eu sou obrigado a ser feliz, profundamente feliz. Se eu disser, por que o senhor está saindo daquela empresa?